Como fazer o plano de aula da educação infantil do zero? Você não sabe como fazer o plano de aula, você não sabe o que é BNCC, você não sabe o que é campo de experiência, você não sabe por onde começar a fazer o seu plano de aula? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele veio aqui, ele gravou esse vídeo para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um mega vídeo especial para você, querido professor, querido estudante, querido acadêmico. Nessa sequência de 3 vídeos, esse é o vídeo número 1, eu vou te ensinar passo a passo, eu vou te ensinar a como fazer um plano de aula da educação infantil do zero. Mesmo que você não saiba nada, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe o que é BNCC, não sabe o que é eixo temático, não sabe o que é campo de experiência, não sabe o que é objeto de aprendizagem, não sabe o que são os objetivos, não sabe o que é metodologia, não precisa se preocupar. Esse vídeo, que é a parte número 1, tem a parte número 2, tem a parte número 3, eu vou te ensinar do zero. E eu garanto para você que nessa videoaula você vai aprender a fazer o seu plano de aula completo. Então, desde já, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, porque esse canal, o canal do professor Davi Souza, é o canal que vai te ensinar a planejar, independente do componente curricular. Você vai aprender a planejar as suas aulas de maneira inovadora e de maneira profissional. Beleza? Bora começar esse processo pedagógico! Primeiramente, para fazer o seu plano de aula, você precisa vir aqui no Google, coloca BNCC, para você baixar o seu documento, que está aqui localizado no site do MEC, certo? Quando você clicar, o site vai abrir e você vai fazer o download da BNCC. Como eu já fiz o download aqui do documento, já está aqui ele, e a gente vai abrir aqui o documento na página 51, se não me falha a memória. Voltando na página 35. Então, 35 aqui inicia a educação infantil. Lembrando que ela é dividida em 3 etapas, né? A gente costuma dizer etapas, ano, série, onde nós temos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, onde nós vamos desenvolver todo esse trabalho em crianças bem pequenas, beleza? Então bora iniciar. Nessa aula, a gente vai estruturar o nosso plano de aula baseado na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Na aula 2, nós vamos montar a metodologia e na aula 3, nós vamos colocar em prática o plano de aula. Eu estou partindo do pressuposto que você já assistiu a videoaula sobre como fazer o plano de aula da educação infantil passo a passo, que é destinado aos bebês. Eu acredito que você já tenha assistido essa aula. Se não, quando acabar o vídeo, você vai para essa próxima aula. Porque esse vídeo, ele vai ser um vídeo mais rápido, mais direcionado, bem direto ao ponto em relação a crianças bem pequenas, certo? Então, bora lá. Componente curricular Educação Física, a data da gravação de hoje, e a nossa aula vai ter 100 minutos, o que equivale 2 horas aulas. Por que o componente curricular é Educação Física? Porque normalmente são os professores aqui do canal que mais pedem plano de aula, mais pedem explicação, então eu coloquei aqui da Educação Física. Se você é de uma outra área de ensino, coloca aqui nos comentários qual é o próximo plano de aula que você quer ver aqui no canal, qual é o próximo conteúdo que eu faço esse vídeo para te ajudar. Beleza? Então bora nós. Qual é o tema da nossa videoaula? O movimento corporal e suas direções. Independente do seu componente curricular, se você é um professor com maior carga horária ou professor com menor carga horária, que é o PRA ou PRB, o que vai acontecer? Você pode colocar em prática esse plano de aula, porque o objetivo dessa aula é ensinar aos alunos o quê? As direções que o corpo pode fazer. Quais são as direções que o movimento pode ser feito? Ele pode ser feito para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, que são os movimentos que a gente vai introduzir nessa aula, beleza? Campo de experiência e unidade temática têm o mesmo sentido, certo? Só que na educação infantil nós temos campo de experiência e no ensino fundamental nós temos unidades temáticas, e o campo de experiência que nós vamos trabalhar aqui será espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.
A minha série, o meu ano, a minha etapa de ensino vai ser crianças bem pequenas, que é o nosso infantil 3, o nosso infantil 4, o nosso infantil 2. Na educação infantil, nós temos objetivos de aprendizagem. No ensino fundamental, nós temos habilidades, que têm o mesmo sentido, né? São palavras diferentes, mas têm o mesmo sentido. Quais são esses objetivos de aprendizagem? Vou mostrar para você agora. Existem diferentes campos de experiência, como eu, o outro e nós, corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e o espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, que vai ser o nosso campo de experiência hoje, certo? E nós vamos trabalhar com crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que é essa etapa aqui, certo? Localizado aqui nessa coluna, beleza? Então a gente vai priorizar essa coluna. No vídeo passado a gente priorizou a primeira coluna, que era referente a bebês. Nessa videoaula nós vamos priorizar aqui, ó, crianças bem pequenas. Vou aumentar para dar um zoom para você conseguir visualizar melhor. Perfeito. O que acontece? Aqui no canal já expliquei o que é habilidade, já expliquei o que é competência, já expliquei como é que a gente consegue desenvolver todo esse conteúdo. Para você pegar todas essas informações, é só acessar o canal aqui, que você consegue ter acesso, beleza? Então vamos lá. Eu escolhi a habilidade número 4 e a habilidade número 6, certo? Tá aqui a habilidade número 4 e a habilidade número 6. Para você que não sabe, essa informação que eu grifei agora se chama código alfanumérico. Esse código alfanumérico na BNCC, ele é diferente para cada habilidade, porque esse código, ele estabelece que nós vamos desenvolver, no caso é o 4, né? Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima e embaixo, acima, abaixo, entre e do lado, e temporais, antes, durante e depois. Então, se eu quisesse colocar no meu plano de aula somente esse código alfanumérico, quem fosse ler esse código alfanumérico já ia conseguir interpretar, a partir da leitura da BNCC, que esse código alfanumérico corresponde a essa habilidade. Então a gente precisa ter essa informação. Coloquei ela completinha aqui para facilitar a sua aprendizagem. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, por isso eu estou aqui te explicando do zero para você entender, certo? Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu garanto para você que você vai aprender mais com essa videoaula do que quando você está assistindo aula lá na sua universidade, na sua faculdade, que eu vou te contar todos os detalhes, beleza? Então nós temos uma habilidade. A habilidade que a gente precisa escolher, para você que não sabe o que é habilidade, de forma bem didática, é a capacidade que o aluno precisa desenvolver no final da etapa de ensino, que não deixa de ser um tipo de objetivo. No entanto, a habilidade é um objetivo obrigatório estabelecido pela BNCC. O que a BNCC fez? Ela trouxe objetivos obrigatórios. Então, em todas as minhas aulas, eu preciso obrigatoriamente seguir esses objetivos. Por mais que eu estabeleça também objetivos para facilitar o alcance dessa habilidade no final da etapa de ensino, se é que você está me entendendo. A habilidade é obrigatória, mas os objetivos que eu vou construir no meu plano de aula têm o objetivo de facilitar a aquisição dessa habilidade, beleza? Então bora continuar. Então nós vamos identificar as relações espaciais. Relações espaciais têm a ver com a interação do indivíduo com o ambiente. Tem essa relação espacial, espaço. E o espaço tem a ver com o tempo, tem a ver com as direções, tem a ver com o indivíduo se ver com o ambiente e como esse ambiente pode interagir com o indivíduo, certo? Então nós temos aqui as direções que já foram apresentadas e a temporalidade dessas direções, dessas mudanças de direções dentro de uma atividade, onde o aluno precisa entender o que é o antes, o que é o durante, o que é o depois. E a habilidade número 6 fala utilizar conceitos básicos de tempo, agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa e devagar também na nossa aula. No plano de aula dos bebês, eu escolhi apenas uma habilidade. Já nesse plano de aula, eu escolhi 2.
Por quê? Duas habilidades. Por quê? Porque eu consigo alcançar durante a minha atividade. Já a competência geral, para você que não sabe o que é competência, enquanto que a habilidade ela é mais simples, ela é mais rápida de ser aprendida, a competência ela é mais complexa. Ela exige mais habilidades para resolver problemas. A habilidade é a capacidade de resolver um problema. A competência é a capacidade de resolver problemas com maiores complexidades. E existem 10. E eu fiz um vídeo explicando cada uma delas aqui no canal para você entender essa informação. Responsabilidade e cidadania, que é a 10ª competência. Fala sobre agir pessoal e coletivamente, porque essa mudança de direção pode influenciar coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Temas contemporâneos transversais para você que não conhece. Esses temas contemporâneos transversais, eles vieram com a BNCC. Então nós temos temas contemporâneos transversais e existe os temas transversais que são dos PCNs. Ambos são trabalhados transversalmente durante o conhecimento, durante o ensino. Todavia, temas contemporâneos transversais é diferente de temas transversais. Temas contemporâneos transversais são os temas que a BNCC estabeleceu para que a gente possa trabalhar de forma transversal durante a etapa de ensino, que são meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, que eu já expliquei aqui no YouTube também, como é que a gente trabalha cada um desses temas durante a etapa de ensino. E os temas transversais não são obrigatórios a serem trabalhados. Por quê? Porque eles estão no PCN. Por mais que o PCN seja um documento da educação básica, a BNCC ela tem que ser priorizada, obrigatoriamente obedecida, enquanto que os PCNs eles podem servir como orientação didática. Já as competências socioemocionais, elas também vieram com a BNCC, que é a habilidade de relacionamento, autoconsciência, consciência social, autogestão e tomada de decisão. Ambas precisam ser desenvolvidas ao longo do bimestre, ao longo do ano, ao longo da etapa de ensino. Beleza? Então coloquei ambas aqui. Cidadania e civismo e tomada de decisão responsável. O plano de aula, para você que não conhece, ele precisa estar conectado, ele precisa estar alinhado. O meu tema é sobre o movimento corporal e suas direções. Então os alunos eles vão se movimentar bastante. A gente vai falar sobre competência geral na BNCC, responsabilidade e cidadania. Responsabilidade. Para a criança ser responsável, ela precisa ser responsável consigo, individualmente falando, e ela precisa ser responsável com o outro, coletivamente falando. E para que essa criança possa desenvolver essa responsabilidade pessoal e coletiva, ela precisa de autonomia, ela precisa de responsabilidade, de flexibilidade, de resiliência e determinação. Professor, mas eu não estou entendendo. A criança tem 2 anos. A criança está aprendendo, ela está se desenvolvendo agora. Como é que eu vou desenvolver tudo isso durante uma aula? Você precisa entender que essa competência ela precisa ser desenvolvida durante a educação básica, durante o ensino. Então, todos os professores, o professor do Fundamental 1, do Fundamental 2, aliás, o professor do Infantil 1, do Infantil 2, do Infantil 3, do Infantil 4, do Infantil 5, do primeiro ano, segundo ano, terceiro até o 9º ano, vão construir todo mundo um pouquinho, até a criança conseguir desenvolver a competência, responsabilidade e cidadania. E para que essa habilidade possa ser desenvolvida, o meu tema transversal, que é aquele conhecimento que eu vou trabalhar de forma transversal, ele precisa o quê? Ele precisa desenvolver conhecimentos que estimulem essa responsabilidade, que é a cidadania e o civismo. O que é cidadania? É ser um cidadão que respeita o outro, que respeita a si mesmo, que ajuda o próximo, que colabora com o meio ambiente e que faz essas interações de forma a contribuir não somente com a formação individual, que é a pessoal, mas a formação da coletividade, do senso de coletividade. E como competência socioemocional, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre cada uma das competências socioemocionais,
a gente vai falar sobre tomada de decisão responsável. Tomada de decisão. Para o aluno tomar decisão, ele precisa ter conhecimento. Conhecimento de si e do outro. Ah, professor, mas eu estou achando muito complexo. Não é. Tomada de decisão. O que seria uma tomada de decisão? A gente trabalhou com os bebês sobre cores. Uma tomada de decisão, saber a cor. Isso é simples porque são crianças, mas ao longo do tempo eles vão começar a entender a complexidade dessa tomada de decisão. Por isso que eu escolhi ela. Porque, movimento do corpo, suas direções, tomada de decisão. O aluno precisa entender que direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Então ele tem que ter essa interpretação. E os direitos de aprendizagem, que são 5. Não tem como a gente individualizar os direitos de aprendizagem. A minha aula vai só fazer com que os alunos venham conviver. Não tem como, porque sim, na educação infantil é através do brincar, do lúdico, que a gente vai conseguir construir conhecimentos com os alunos. Que é conviver, que é brincar, que é participar, que é explorar, que é expressar, que é conhecer-se. Então, tudo isso precisa estar interligado para que a gente possa propor um ambiente de aprendizagem, um ambiente construtivo de aprendizagem, a partir do brincar. Então, todo o nosso planejamento ele precisa estar alinhado dessa forma para que o conhecimento possa ser aprendido pelo nosso querido aluno. Aí agora a gente entra nos objetivos. Os objetivos, mas professor, o senhor falou que a habilidade e o objetivo, eles têm a mesma função. Eles têm o mesmo sentido, não a mesma função. A habilidade, ela precisa estar no meu plano de aula tal qual está na BNCC. Do jeito que está na BNCC, eu preciso colocar aqui. No entanto, para eu alcançar essa habilidade, que às vezes pode ser em uma aula, em 2 aulas, em 3 aulas, em 4 aulas, eu preciso estabelecer o objetivo da minha aula hoje. A minha aula de hoje tem o objetivo de quê? Analisa aqui a complexidade dessa habilidade. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado, e temporais, antes, durante e depois. Baseado na sua realidade escolar. Você consegue desenvolver isso aqui todinho em uma aula de 100 minutos, com os alunos não conseguem. Porque, tem agenda para você ver, você tem que auxiliar em alguma demanda que vai aparecer, tem frequência para ser feita, tem acolhimento que você precisa fazer, tem as múltiplas demandas que acontecem na educação infantil. Então isso aqui não tem como. Os objetivos têm o objetivo de direcionar o meu trabalho hoje, agora, para que com o decorrer do tempo a gente possa o quê? Construir mecanismo que direcione o aluno ao conhecimento. Por exemplo, diferenciar os diferentes tipos de direções, que no caso, para cima, para baixo, para frente, atrás e direita e esquerda. Que o movimento corporal pode ser realizado, assim como identificar os aspectos dentro e fora em contexto de jogos e brincadeiras. Então nós vamos criar jogos e brincadeiras que estimulem a aprendizagem do aluno em relação a esses conhecimentos que eu acabei de ditar para você. Vivenciar atividades corporais que estimulem o entendimento sobre os conceitos de temporalidade do movimento corporal, como agora, agora, antes, o que foi que eu expliquei antes? Expliquei isso. Durante a nossa atividade, o que a gente vai fazer? Depois que terminar a atividade, o que nós iremos fazer? Ontem, na atividade de ontem, a gente fez isso. Na atividade de hoje, nós iremos fazer isso. Na próxima aula, que é amanhã, nós iremos construir assim. Você precisa ser mais lento, tá muito rápido. Olha, você precisa ser mais rápido, tá muito lento. Agora tá depressa, depressa, ou devagar. Então a gente vai trabalhar isso durante toda a nossa atividade. Desenvolver a inteligência visual e espacial, porque a gente está trabalhando com o espaço, com essa visualização, com essa interação corpo-espaço, a compreensão sobre as direções do movimento, a temporalidade e a coletividade através de brincadeiras e jogos, e por fim, reconhecer a relevância da educação física escolar na formação integral do indivíduo.
promovendo o pensamento crítico e a cultura corporal de movimento. Se você analisar toda a aula, todos os momentos pedagógicos da aula, eles têm um objetivo fundamental, um objetivo final: formação integral. O meu aluno, ele não vai aprender somente para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Não. Ele vai aprender condições de coletividade, de pessoalidade em relação à individualidade, autonomia e responsabilidade, para que ele possa ter uma formação integral. Então, durante a atividade, eu vou falar sobre respeito. Durante a atividade, eu vou falar sobre paciência. Durante a atividade, eu vou falar sobre vencer e perder. E assim eu vou construindo um ambiente que estimule a formação integral do meu aluno. O objetivo final da minha aula, eu preciso priorizar a formação integral. O objetivo da minha aula não é que o aluno aprenda só o conceito. Ele precisa aprender o conceito, mas compreender, entender, interpretar os fatores que podem influenciar nesse conceito. Por exemplo, será que se eu empurrar o meu colega, pode mudar a direção dele? Pode. Mas é certo eu empurrar o colega? É certo puxar o colega? É certo fazer o colega chorar? Então, todos esses conhecimentos, esses fatores que a gente está trabalhando, que influenciam no movimento, eles vão construir um senso crítico no meu aluno. Mesmo que ele seja uma criança pequenininha, ele vai aprender esse senso crítico com o tempo. Ele vai aprender que não pode bater, que não pode chutar, que existe hora de brincar, existe hora da atividade, que ele não pode pegar o brinquedo agora, porque existe um tempo, temporalidade. Ele não vai fazer o que ele quer na escola, ele vai fazer o que tem que ser feito, ele vai obedecer ao professor, aos adultos, porque existe toda essa questão. Conteúdo programático é uma terminologia um tanto antiga, mas eu coloquei aqui porque alguns professores dizem que ainda está no plano de aula, que ainda está no plano anual, que ainda está no plano bimestral do seu município, do seu estado. Então eu deixei aqui só para ficar mais claro para você. Que de maneira geral se apresenta muito parecido com o objetivo geral. Então o objetivo é contextualizar as relações entre direções e temporalidade durante a prática de atividades corporais, observando suas aplicabilidades conceituais. Então essa atividade, ela além, certo? Do conceito de direções e temporalidades através das atividades corporais, o aluno ele vai observar as aplicabilidades conceituais desse conhecimento. Quando eu estou andando, qual é a minha direção? Para frente. Quando eu estou escrevendo com qual mão? A mão do lado direito ou com a mão do lado esquerdo? Aí depende do aluno. Quando eu dou 3 passos para trás, qual é o nome dessa direção? Então tem todo esse contexto que a gente precisa trabalhar para que ele entenda essa aplicabilidade na vida real, no cotidiano do aluno. Recurso didático, pincel e apagador, materiais, 2 baldes, bambolês, 2 cones e 2 bolas, os recursos que nós vamos precisar para a aula de hoje. E agora a gente vai iniciar a metodologia. Na próxima aula eu vou te ensinar passo a passo a como fazer a metodologia do seu plano de aula e assim conseguir inovar em sala de aula.